Assista até o final. Jeroel Arte em Cimento. Curta, comente, se inscreva e compartilhe. Jeroel Arte em Cimento apresenta Projeto Mão Amiga. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 13, diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Referência 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Cerrar as entranhas aqui é fechar sua mão e ser mão de vaca. Disse o Senhor Jesus: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaram-me. Mateus 25, 35. Mateus 25, 35. Eles perguntaram: mestre, quando tivemos com fome, com sede, tivemos o que comer, nu? Aí o Senhor Jesus respondeu. A resposta do Senhor Jesus foi a seguinte: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, 37 ao 40. Em muitas versões de Bíblias vocês vão ver o texto um pouco modificado, né? Como eu procurei estudar a língua do povo judeu e fiz o bacharel em teologia pela misericórdia do Senhor Deus, eu descobri que a edição de 1995 é a que mais se aproxima aos textos originais. É essa versão que eu uso. As demais versões eu não confio de jeito nenhum. Existe erro de português, existe traduções erradas. Vamos dar um exemplo, alguns erros de português. Existe em algumas Bíblias que diz assim: Deus é um Deus todo-poderoso. Está errado. Deus não é um Deus. O Senhor Deus nunca foi um Deus. Se você falar que Deus é um Deus todo-poderoso, você está usando um artigo chamado artigo indefinido. Você está falando um Deus. Você está dizendo que existem outros deuses. Você está dizendo que ele, no meio de muitos deuses, ele é um Deus. Agora, se você disser o Senhor Deus é o único Deus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aí você está usando o artigo definido. Você está definindo que ele é o único Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, muitas Bíblias vai falar assim: ele é um Deus. Ele não é um Deus, ele é o Senhor Deus. Não use o artigo indefinido, use o artigo definido. Então use o Senhor Deus é Deus Todo-Poderoso, você está afirmando. Agora, se você falar o Senhor Deus é um Deus, você não está afirmando, você não tem definição exata. Então, o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o único, não existe outro além dele. Por isso que eu uso a edição de 1995. Esses é só um exemplo que eu estou dando, mas existem muitos outros exemplos que eu poderia dar. Mas estou dando só esse exemplo para vocês entenderem por que eu uso a edição de 1995, por que eu procurei estudar línguas originais, por quê. Então, para poder não ficar falando abrobinha como muitos fazem. Então, meus amigos, leia atentamente tudo, escute esse áudio até o final, esse vídeo até o final, tudo que eu falei sobre a Bíblia, para vocês entenderem acerca do projeto Mão Amiga. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17, veja o que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé
Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso quer dizer que a fé e as obras têm que andar junto. Em outras palavras, aqui está dizendo que se, como muitos fazem, que eu já vi, né, presenciei, vê o que o irmão está necessitado, ainda, sabe, e aí diz, não, irmão, vamos orar e Deus vai preparar tudo. Infeliz, tu está com a tua dispensa cheia de mantimento, ajude seu irmão necessitado. Não precisa você perguntar se ele está necessitado, você está vendo com seus olhos. Não precisa você perguntar se ele quer. Quem pergunta é porque não quer dar. Então você está vendo o irmão necessitado. Agora fica falando, vamos orar, irmão, vamos orar. E Deus vai preparar tudo pro irmão, viu? Deus vai abrir as portas, vai dar tudo. E você pode ajudar, seu infeliz. Então ajude. Amém? Você está vendo o seu irmão necessitado? Então ajude. Foi por isso que nasceu o projeto Mão Amiga. Então, o pouquinho que nós ganhamos, nós dividimos com quem necessita. Damos o alimento para quem necessita. A seguir, vocês vão ver uma sessão de fotos, que são fotos, foram tiradas nas ruas, nos trabalhos pelas madrugadas, de dia. Teve olha, aqui, tanto de madrugada como de dia, nós saímos levando alimento para o povo, pão, chocolate quente. Teve durante o dia que eu levei marmita para as pessoas. Teve vocês veem na sessão de vídeos aí, vocês vão ver quando saí, levei lá para os venezuelanos alimento. E o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ajudar o nosso semelhante. É por isso, olha, meus amados, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 17, não, aliás, perdão, Êxodo, que é Shemote, capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor Deus, quando falou com Moisés, quando ele escolheu o Senhor Moisés, a partir do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 7, o Senhor diz que ouviu o gemido do povo de Israel. Aquele gemido chegou diante de Deus. Então Deus enviou um libertador para libertar a nação de Israel. O que eu quero dizer para vocês é que o sofrimento, o sofrimento, a fome, tem voz. E essa voz chegou diante de Deus. Oh, aleluia. Chegou diante de Deus essa voz, esse clamor do sofrimento chegou diante de Deus. E nós temos que ajudar. Vamos abrir a nossa mão para quem precisa. Vamos ajudar quem precisa. Projeto Mão Amiga. Então vamos ajudar. Temos pouca força, mas o Senhor nos fortalece. Somos pequenos, mas o Senhor é grande. Somos fracos, mas no Senhor todas as coisas podemos, porque nossa fortaleza não vem de nós mesmos, vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus amigos, leia cada versículo bíblico, procure entender. Não adianta você ter bens do mundo e pensar só em você, só na sua barriga. Pense no teu semelhante. Se coloque no lugar de quem está na rua. Eu já fui mendigo de rua. Eu sei o que é isso. Eu já morei nas ruas. Então, se coloque no lugar de quem está na rua, com fome, com sede, sem um teto. Se você tem muitas condições, então ajude. Obrigado por assistir até aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando postar novos trabalhos, vocês vão receber as notificações. E obrigado por assistir. Jeruel Arte e Cimento.